Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite por estar aqui participando desse primeiro workshop de Patrimônio Geológico do Paraná. Quero parabenizar as palestras anteriores e, especialmente, fiquei muito feliz de assistir agora a apresentação do Museu de Cruzeiro do Oeste, que era uma ideia que a gente sempre acreditou, que os museus transformam a realidade, transformam a localidade onde eles estão inseridos. E assim eu queria começar a conversar hoje sobre o Museu de Ciências Naturais que nós construímos na UEPG, assim como o Jardim Geológico, que faz parte do museu, com a coleção do professor Bigarella. Deixa eu passando aqui, então. Bom, eu começo com uma notícia que saiu ontem na Folha de São Paulo, dizendo que a virada cultural de São Paulo acabou como museu, com vários artistas ultrapassados, enfim, fazendo uma referência a um fiasco. Hoje saiu uma nota de repúdio do ICOM e do IBRAM, convidando os jornalistas a conhecer melhor a definição de museu, que não é nada disso, foi bastante depreciativo, mas essa talvez seja a imagem que as pessoas têm ainda hoje de museus. Eu trouxe aqui a última definição do órgão internacional que regula os museus, que saiu em 2022. Inclusive, essa definição saiu durante o último simpósio de patrimônio geológico brasileiro. A gente estava lá na USP assistindo as palestras e saiu essa mensagem que finalmente saiu a definição depois de 2 ou 3 anos de discussão. Essa é uma definição moderna, é uma definição que foi bastante discutida, teve a participação de milhares de pessoas envolvidas com a temática de museus, e que traz assim algumas questões que são bem atuais, que servem para as questões de geoparque, para as questões de patrimônio geológico, enfim. São elas as questões: sustentabilidade, diversidade, comunidade, inclusão, ética. Como o Gilson conversou hoje de manhã sobre geoética, toda a conversa que nós temos feito durante o dia foi a esse respeito, de envolver a sociedade, de envolver a comunidade e levar a uma direção de maior sustentabilidade, que a gente poderia resumir tudo isso numa palavra: educação. Eu acho que educação em geociências também. Na maioria dos museus, existem várias tipologias de museus. A nossa é um museu de ciências naturais, assim como o Museu de Cruzeiro do Oeste e outros poucos museus aqui no Paraná. O Paraná tem mais de 300 museus, mas muito poucos que contemplam as geociências e a geodiversidade. E daí eu gostaria de chamar também esse conceito que o Gilson passou rapidamente de manhã e depois outros comentaram, do patrimônio geológico ex situ. Ou seja, a ideia de que a valorização das coleções e dos acervos de museus faz parte da discussão de patrimônio geológico não é nova. Ela tem desde 96, que alguns autores já colocam ali, o Seda. O próprio Brilha, em 2016, também já apresentava essa separação de patrimônio geológico in situ, que é o caso dos geossítios, que é o caso da Taça de Vila Velha, do Buraco do Padre, Foz do Iguaçu. Então, esses são verdadeiros patrimônios geológicos que in situ, no local. Quando amostras são retiradas
dos locais e expostas em museus ou galerias ou em coleções de universidades são referidas como patrimônio ex situ e que tem um profundo valor científico educativo. É nessa linha que eu gostaria de conversar hoje. O pessoal do Rio de Janeiro também tem uma discussão muito boa sobre isso, né? A Ponciano, a Kunzler, o Ismar Carvalho. Então, eles já vêm tratando já há algum tempo também a ideia de que as coleções têm um enorme potencial de educação e de cultura. Os museus de geociências, eles estão, na Europa, está sendo discutido a ideia de que os museus de geociências eles são ligados ao território, eles representam, todo museu representa o território, mas dentro da ideia de geoparque, por exemplo, que o geoparque é uma definição territorial, o museu tem um papel importantíssimo. Ele tem ele seria como se fosse a alma do geoparque. Eu trouxe aqui um trecho aqui de um artigo da revista Museus e Patrimônio, do Van Geert. Ele fez uma comparação entre os museus clássicos de história natural na Europa com os museus que existem dentro de geoparques ou centros interpretativos. E ele discute ali que existem diferentes concepções de patrimônio geológico, que cada um usa de um jeito e tal, mas que que existe a necessidade de aproximação desses conceitos e que é muito importante o que está acontecendo nos museus dentro de geoparques, porque eles trazem eles trazem à tona todo o território do geoparque. Ele é exposto na forma de museu, na forma de patrimônio ex situ. Bom, a partir disso eu posso começar a conversar sobre o Museu de Ciências Naturais da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que tem mais ou menos a mesma idade do Museu de Cruzeiro do Oeste. Eu estava vendo ali as datas. A gente começou a montagem em 2019, fomos interrompidos pela pandemia, inauguramos em 2022. Temos uma visitação semelhante ali, cerca de 15 mil visitantes no primeiro ano de existência do museu, e somos um museu universitário. Ele está dentro do campus da UEPG, que é uma instituição de ensino superior pública e que é gratuito. Então, o museu é gratuito. O que o museu faz? O museu democratiza o acesso ao conhecimento aqui em Ponta Grossa. É o que está acontecendo. A gente tem percebido isso nos últimos tempos. Vai fazer 2 anos agora, em junho. Mas ele promove a alfabetização e o letramento científico. Nesse caso nosso particular aqui é sobre geociências, mas o museu tem um material biológico interessante. Então, de uma maneira geral, a gente trata a história da Terra e da vida, e a gente trata com equilíbrio entre geodiversidade e biodiversidade. Nós também estamos preparando acadêmicos em educação museal e patrimonial, que essa é uma linha que vem surgindo com força no Brasil desde o ano passado. A educação museal ela está a caminho de ser melhor regulamentada no Brasil, e a gente trabalha com licenciaturas. Então, futuros professores da UEPG sairão com alguma formação ou alguma informação a respeito de educação museal e patrimonial nos seus currículos. Uma outra característica do Museu de Ciências Naturais da UEPG é que ele envolve muita pesquisa de graduação, pesquisa de pós-graduação. Nós já tivemos
8 ou 10 TCCs defendidos sobre as temáticas do museu ou do próprio museu. Tivemos 2 mestrados defendidos e atualmente tem 2 mestrados em andamento e 4 doutorados em andamento sobre o museu. Então, é uma questão de algum tempinho aí para começarem a sair muito resultado de pesquisa acadêmica mesmo, pesquisa universitária. Mas, assim, o fato do museu estar ali dentro do campus, ele ancora as informações sobre turismo de natureza que acontece na região. A região é muito procurada pelas suas belezas naturais, pelos geossítios importantes e famosos, e eu acho que o museu está oferecendo algo que a gente poderia chamar de geoturismo. A gente está oferecendo informações geocientíficas para um eventual turista ou visitante que esteja a caminho dos pontos de natureza. Ou seja, o museu ele irradia informação sobre o território dos Campos Gerais e do Paraná também, devido ao nosso acervo, eu acho que a gente pode falar do Paraná. Um pouquinho rapidamente do histórico desse museu. Então, em 2019, estávamos montando com alunos, a gente teve algumas facilidades com a marcenaria da UEPG, com a parte estrutural, mas os recursos são próprios da UEPG. Então, foram feitos vários móveis iguais, modulares, que a gente pode compor a expografia de uma maneira mais fácil, sendo assim, né? Aqui teve um momento em que houve um planejamento da comunicação que a gente ia fazer sobre essas amostras, sobre o conteúdo do museu, acessibilidade na prática. A gente fez um teste com cadeira de rodas, fez um teste trouxemos pessoas com deficiência auditiva, com deficiência visual, e para ver em que a gente poderia fazer, o que a gente poderia fazer para se aproximar mais esse conteúdo dessas pessoas. Não é uma coisa muito simples, não está dentro da nossa habilidade de geólogo, mas nós estamos num esforço, sim, para melhorar essa parte de acessibilidade e melhorar muito a comunicação visual, que eu acho que é a essência do que o museu pode fazer. Durante a pandemia, aí, a gente ficou tendo ideia só, porque era o que dava para fazer. Então, a ideia de realidade aumentada, de alguns... nós começamos ali a impressão de algumas coisas em 3D para fazer objetos de exposição, objetos de uso de acessibilidade, mas não foi fácil na pandemia. E uma coisa que aconteceu na pandemia com todos os museus é que havia uma preocupação em tornar virtual tudo. Então, os grandes museus, o Louvre, os museus de história natural, eles estavam tentando fazer visitas virtuais e carregar assim todo um conteúdo na internet. Mas, passada a pandemia, a gente percebeu uma necessidade das pessoas de visitas presenciais. Então, a gente estava preocupado durante a pandemia também com a construção de um museu físico em plena tendência de se fazer tudo virtual, e, no entanto, deu certo e as pessoas assimilaram que a proposta da visitação presencial ainda é muito importante. Em 2021, já com a estrutura mais azeitada, a gente conseguiu reunir os acervos que estavam dispersos dentro da UEPG. Alguns fósseis que estavam no laboratório de paleontologia, outros que estavam no de geologia,
Alguns estavam no Museu dos Campos Gerais, que tem uma conotação de museu de história, nos laboratórios de biologia. Enfim, eu acho que o primeiro grande mérito do museu para o EPG foi reunir o acervo que existia, conquistado por pesquisadores ao longo de décadas, e que agora está sendo mais valorizado. Daí estamos falando deste prédio. Este prédio foi destinado para a gente, metade dele, na verdade, é o museu, a outra metade da frente aqui é o centro de convivência dos alunos da UEPG, e que agora está recebendo o auditório, que nós vamos inaugurá-lo em poucos dias, e um planetário que vai ter uma exposição toda construída de astronomia e etc. Eu acho que vai ser um complexo de visitação bem interessante. O museu inaugura, então, em 2022, até aqui com recursos da própria UEPG e bolsas financiadas pela SET, Secretaria de Tecnologia do Paraná, pelo programa Universidade Sem Fronteiras. Então, 5 ou 6 bolsistas receberam durante um ano para a gente trabalhar no museu. E aí foi o dia da inauguração, com o pessoal da SET, com o reitor e os professores envolvidos, etc. Um fato diferente assim, no nosso museu é que ele se baseia em 2 projetos de extensão. O meu projeto, que eu desenvolvia desde 2011, se chamava Geodiversidade na Educação, em que eu tinha alguns materiais geológicos expostos no corredor da universidade, e o projeto Zoologia em Foco, dos meus colegas do Departamento de Ciências Biológicas, que também tinham algo semelhante desde 2015. Eles expunham material ali em locais de passagem, às vezes meio precários, como são os corredores. E o museu ele surge da fusão desses 2 projetos, da junção desses 2 projetos. E ele tem como característica no seu DNA a força dos laboratórios de pesquisa que dão suporte a essa ideia. Então, nós temos ali o laboratório de paleontologia, o laboratório eu não consigo ler direito aqui, laboratório de zoologia, observatório astronômico. Então, são vários laboratórios de pesquisa que dão suporte ao museu, não só na existência das amostras, como nas possíveis análises e identificação. Então, eu diria que a gente está bem respaldado em termos de pesquisa. E logo de cara, assim, na inauguração, a gente já consegue lançar, durante a inauguração, a gente lança o primeiro livro do museu, contando essas características, que está disponível ali naquele site, no geocultura.com.br, na forma de e-book. Então, uma característica bem importante do nosso museu, por ser um museu universitário público, de uma instituição pública, é que ele tem como, no seu DNA, a pesquisa, o ensino e a extensão de maneira muito indissociável. Eles formam o tripé da universidade e o museu reflete muito bem isso. Então, a gente não consegue fazer pesquisa sem divulgar, sem a extensão, ao mesmo tempo que a extensão se baseia muito nas pesquisas que estão saindo, e o que é envolvido também dentro da sala de aula. Então, a gente usa essa metáfora ali do iceberg. O museu é só a pontinha do iceberg, toda a consistência dele vem dos laboratórios de pesquisa, dos pesquisadores, que são muito bem preparados,
e a educação que acontece dentro da sala de aula do ensino. Então, essa é uma característica da nossa proposta de museu. E aqui embaixo tem o layout proposto de caminhada, assim, que as pessoas podem zigue-zaguear ali dentro, mas tem uma expografia planejada que conta a história da Terra por meio da geodiversidade e da biodiversidade. Então, as pessoas passeiam pelos elementos da geodiversidade, depois chegam nos fósseis, os fósseis fazem a transição com a biodiversidade, terminando com um painel que conta a história da Terra, e saindo pela porta do fundo, nós fizemos uma calçada com 46 lajotas, que cada uma equivale a 100 milhões de anos, que contam a história da Terra em passos até chegar no Jardim Geológico. Já comento sobre ele. Deixa eu falar um pouco sobre a excepcionalidade do acervo. Não é fácil de se juntar um acervo bom em geociências e em ciências biológicas também. A gente acabou descobrindo que muitos dos materiais que a gente tinha são bastante raros, alguns já sabíamos, claro, mas comentando assim rapidamente, nós temos aqui uma brecha de impacto da cratera de Coronel Vivida, que foi na época que eu trabalhei com o Gil da Mineropar, a gente trouxe essas amostras, uma boa coleção de meteoritos, ali acho que nós temos algo próximo de 50 meteoritos pequenos, assim, modestos, mas bem variados. E, inclusive, alguns muito raros, como o meteorito marciano e o meteorito lunar, que estão aqui nessa foto. Recentemente, a gente conseguiu mais 2 agora, então o acervo está evoluindo. Temos um bom acervo de pedras preciosas, de minerais raros, alguns do Paraná. Esses diamantes do Tibagi são não me lembro de outro museu onde a gente possa ver os diamantes do Tibagi. Não sei de nenhum outro museu onde a gente possa ver as lantanitas que saíram em Curitiba há 40 anos atrás e não se encontra mais. Eu acho que a cidade cobriu a formação Guabirutuba e dificilmente se encontra hoje as lantanitas. Neodímio lantanita, que era um mineral único no mundo, me parece que só foi encontrado em Curitiba. Então, é um exemplo da raridade, assim, da excepcionalidade desse acervo de minerais. Que isso tem uma bagagem cultural, isso tem uma informação agregada que não se pode perder. Isso é uma das coisas do patrimônio geológico. Nós precisamos resguardar a informação agregada que já existe de outros pesquisadores. Também um acervo de fósseis ali, comentando rapidamente, assim, o trilobita da formação Ponta Grossa. Então, possivelmente o maior trilobita já encontrado na formação Ponta Grossa, tem 13 centímetros aquele trilobita. Algumas amostras da dinossauro de Cruzeiro do Oeste. A UEPG participou do início das investigações. O Pinheiro de Pedra, que hoje está caminhando para se propor um geoparque em torno da excepcionalidade deste fóssil. Alguns fósseis do mastodonte que foram encontrados por professores da geografia na década de 80 ou 70, se não me engano, e que hoje estão ali preservados e inclusive, estão sendo restaurados, porque nós temos um problema de conservação sério. Esse material foi substituído por vivianita, que é um mineral muito suscetível, muito frágil, e assim,
como é que a gente faz para preservar esse material fora do seu ambiente de formação. Então, isso está exigindo bastante pesquisa, nós estamos atrás das possíveis soluções, estamos consolidando os fósseis com o paraloide. Enfim, cada caso ali é um caso dentro do museu. Nós temos um acervo de invertebrados com pessoal especialista também, então não é o caso de eu me deter, não entendo muito disso, mas o acervo de vertebrados, que em princípio, parece uma coisa do século passado e que os animais empalhados, ou taxidermizados, eles não teriam tanta... O pessoal da biologia costuma ver a taxidermia como uma prática normal dentro da ciência deles. O que a gente percebeu com o museu é que muitos desses animais que estão taxidermizados aí há algumas décadas, eles não são... a gente não consegue repor. Nós não temos facilidade de encontrar outro animal desse. Eles não foram mortos para serem empalhados, eles foram encontrados ou atropelados ou em outras situações, mas eles estão ficando cada vez mais raros. E é muito difícil da gente manter um acervo desses, porque exige uma manutenção da microatmosfera dentro das vitrines, tem todo uma problemática ligada ao tipo de acervo, mas são de um patrimônio cultural inestimável. A gente não pode negligenciar esse tipo de acervo também. E aí, então, a gente teve, a partir do aniversário de primeiro ano do museu, a gente comemorou inaugurando este Jardim Geológico do Paraná na área externa do museu, com a vinda da coleção do professor Bigarella, que estava no Parque de Vila Velha durante muitos anos, e que, quando chegou por uma coincidência, assim, a gente estava iniciando a montagem do Jardim Geológico, e essas amostras caíram como uma luva. Eu acho assim que o professor Bigarella deve ter ficado muito satisfeito de ver onde elas estão instaladas. Elas estão instaladas em pleno Paraná. Então, ali foi uma representação do mapa do Paraná de 35 por 20 metros, com a definição dos planaltos, com o cascalho típico. No terceiro planalto, a gente conseguiu um cascalho de basalto. No primeiro planalto, foi um cascalho de granito, representando o embasamento. Então, tem uma identidade cultural aí nessa construção. Deixa eu passar umas fotos. E o resultado foi algo como isto. Nós implantamos os 22 painéis que a Mineropar produziu ao longo do projeto que o Gil comentou hoje. Esses painéis foram implantados mais ou menos georreferenciados no mapa, e as amostras do professor Bigarella, que ele coletou na década de 80, foram instaladas também georreferenciando, digamos assim, as amostras nos municípios de onde elas vieram. Então, é possível a gente visitar hoje essa coleção integrada na geodiversidade do Paraná, na representação da geodiversidade do Paraná. Não é a mesma coisa, nunca seria, mas tem servido como um material educativo fantástico. Nós temos tido visitações noturnas, visitações em fim de semana, em feriados, porque o fato de estar externo ao museu, o museu funciona de segunda a sexta, e o fato do Jardim Geológico estar na parte de fora, ele está aberto à visitação, inclusive fim de semana, inclusive em horários que não tenha funcionários,
porque ele é autoexplicativo, ele tem a possibilidade da pessoa visitar sem maiores transtornos, e a gente disponibiliza um conteúdo de um vídeo explicativo num código QR, e as pessoas têm esse acesso a qualquer momento. O campus da universidade tem funcionado já há muito tempo como uma espécie de campus parque. Foi uma ideia da atual gestão de implantar isso na UEPG, e me parece que está dando muito certo. E o Jardim Geológico recebe famílias, recebe escolas o tempo todo, assim, sem maior burocracia, sem formalidades. Assim. Está aberto ao público, e nós temos uma escola para começar na frente do museu. Então, esse acesso está bem facilitado. Eu queria deixar assim alguns resultados e as perspectivas deste jovem museu, porque nós vamos completar o segundo ano de existência no mês que vem, e que alguns desafios que nós estamos encontrando é sobre a conservação preventiva do acervo, que o acervo geocientífico não é um acervo normal, comum entre os museus. Então, existe muita tecnologia para a preservação de documentos em papel, de objetos metálicos, pinturas, mas, assim, em relação a acervos de geodiversidade, é um pouquinho mais difícil. Tem uma ou duas teses que a gente conheceu, mas estamos nos deparando com muitos desafios, desde o excesso de luz ultravioleta até temperatura e umidade inadequadas. Então, isso exige investimento estrutural, que nós estamos até fazendo agora, estamos trabalhando nessa direção. Mas acreditamos que isso teria uma relação com o que a gente compreende por geoconservação. Quando a gente fala em geoconservação, o desenvolvimento de uma consciência da preservação dos sítios geológicos, é a mesma sensação em relação ao acervo de geodiversidade. Estamos trabalhando no desenvolvimento de materiais didáticos e de acessibilidade, com impressoras 3D, com algumas informações em braille. Estamos tentando chegar num acordo entre a expografia e a exposição da informação em braille. Temos parcerias com vários outros projetos, estamos buscando mais. Na verdade, estamos gerenciando as que nós temos, porque também não está fácil, e estamos conquistando aí uma ideia de digitalização do acervo em 3D, e a disponibilização pública disto. É um projeto que nós vamos iniciar agora. A UEPG está envolvida, o outro museu, o Museu dos Campos Gerais, também está fazendo isso. Então, a ideia é digitalizar os acervos e disponibilizá-los publicamente na internet. Eu acho que isso contribui muito com a conservação dos acervos, a difusão da informação que eles trazem e educação de uma maneira geral. Estamos trabalhando com algumas teses e dissertações, estou orientando várias pessoas, tem outros cursos que estão desenvolvendo teses e dissertações também sobre o ambiente do museu, sobre temáticas que estão dentro do museu, ou sobre educação não formal, educação museal. Então, esses são os temas que movimentam o museu hoje. Um outro fenômeno que aconteceu recentemente todos os cursos superiores foram instados a fazer curricularização da extensão em seus cursos, ou seja, todos os cursos são obrigados a ter uma ação de curricularização da extensão. E neste ano nós vimos assim vários cursos chegando no museu.
inclusive o de tecnólogo de mineração, que é o mais recente, é um curso EAD que foi criado, e que a solução que uma das soluções que se propõe é de trazer essas pessoas para o museu e fazer com que elas desenvolvam extensão utilizando o museu como base. E, finalmente, assim, eu queria falar sobre o geoturismo e sustentabilidade, que os museus eles se enquadram na legislação já há muito tempo dentro dos estudos de turismo como um equipamento turístico, equipamento cultural ou equipamento de turismo cultural, que é o nosso caso também, é o caso de um museu de geociências, é o caso de um museu de ciências naturais, e que isso sim conduz à sustentabilidade. Nós trabalhamos com a Agenda 2030, as ODS, e eu vou chegar ali nos resultados. E também uma perspectiva boa que nós temos esse ano é dos recursos de um projeto que a gente ganhou no CNPq e que agora vai dar para investir na infraestrutura do museu. Estamos equipando, estamos deixando melhores condições de funcionamento. O que é que o museu faz, então, em termos de temática? Ele atua na geodiversidade, nos conceitos de geodiversidade, nos conceitos de biodiversidade, que formam o meio ambiente. A gente procura trabalhar essa ideia de que o meio ambiente é composto por essas duas partes e que isso leva à compreensão da história da Terra, da vida. Então, são temas amplos, mas a linha de raciocínio do nosso museu é a história da Terra e da vida. Acreditamos que isso vai levar a uma melhora na sustentabilidade. A educação patrimonial, a educação museal e a divulgação de ciências fazem isso, estão trabalhando nessa direção de educação não formal. A formação acadêmica que nós estamos proporcionando hoje dentro da UEPG para os acadêmicos que se envolvem com o museu é excepcional. Assim, eu acho que eles são, depois de passar pelo museu, os alunos são outras pessoas, serão ótimos profissionais, porque a experiência do museu está trazendo uma riqueza que a educação formal não estava provendo. E assim, finalmente, o museu tem atuado no desenvolvimento de geoturismo, turismo cultural e turismo de natureza. Em que sentido? Nós preparamos os monitores, fazemos cursos, aulas, eventos, participamos de todas as semanas nacionais de museu, da primavera dos museus, dos eventos internos que nós temos, eventos municipais. A gente tem parcerias aí com vários projetos, com várias instituições, o Museu Arqueológico de Ponta Grossa, o seu arqueólogo principal trabalhou na réplica da pintura rupestre de Araucárias, que está hoje exposta no museu, foi instalada semana passada. Aqui nessa foto, algumas oficinas que aconteceram, oficina de arqueologia com essa caixa, com gavetas. O projeto do planetário já é uma realidade, nós estamos com um planetário funcionando na frente do museu, então é um público casado, a gente divide um público que chega e uma parte vai para o planetário e a outra vai visitar o museu e depois inverte. Fizemos uma parceria com um projeto antigo da UEPG, o Micromuseu, é um pessoal da microbiologia, tem muito know-how sobre isso, e nós estamos tentando desenvolver um mostruário de micro-organismos para contar a história da vida a partir do... Porque a gente viu lá na história da Terra, dos 4,5 bilhões de anos, os primeiros 4 bilhões não tem tanta riqueza, tanta diversidade biológica, mas os micro-organismos foram muito importantes. A gente quer trazer esse papel deles dentro da história, para a gente contar a história da Terra.
Só para eu não esquecer, então, assim, outros parceiros são o Grupo Universitário de Estudos Espeleológicos, o Observatório Astronômico, o Projeto Micromuseu, a Biblioteca Central, que está nos ajudando a catalogar o acervo de livros e, possivelmente, o acervo 3D, o acervo de rochas e minerais. Temos uma parceria com o Museu dos Campos Gerais, que é um museu histórico, o Laboratório de Climatologia tem desenvolvido atividades com a gente, a Funabi, que foi muito gentil com a nossa parceria com as rochas do professor Vigarella, o projeto Tom da Terra, que é um projeto inusitado, sim, recente, ganhou um prêmio, um recurso aí para trabalhar, para produzir tintas a partir dos solos de Ponta Grossa. Então, tem toda uma identidade cultural nessas propostas. Falando no meio virtual, rapidamente, a gente tem um canal do YouTube que, com um dos documentários que a gente disponibilizou, a gente alcançou 650 mil visualizações. Isso é bastante, assim, para um museu que não tem 2 anos ainda. E 6 mil inscritos no canal, acho que está indo bem. Temos uma proposta de construir materiais didáticos, por exemplo, dos animais pré-históricos que viveram no Paraná, o trilobita, que se encontra aqui em Ponta Grossa, o mesossauro, que é importantíssimo, o pterossauro, o mastodonte, que são amostras que estão representadas no museu. Então, a produção de réplicas e a produção de materiais táteis, palpáveis, vai levar um certo impacto na educação. Finalmente, qual seria o impacto do museu em relação a Ponta Grossa e região? A cidade de Ponta Grossa e a região dos Campos Gerais já recebe um turismo interessante, totalmente ligado aos pontos de natureza. Então, Vila Velha não só é o principal ponto de geodiversidade ligado ao geoturismo no Paraná, como também é o símbolo aqui de Ponta Grossa, seria o ponto máximo. Mas existem vários outros pontos que são visitados e visitáveis e o museu tem uma localização estratégica. Deixa eu mostrar o outro mapa aqui. Eu queria comentar essa localização estratégica do museu. Nós estamos dentro do campus de Uvaranas. Para as pessoas, os visitantes, alcançarem os pontos turísticos, passam na frente do museu. Isso não é pouco. Assim, o museu tem condições de ser um portal de informações, de entrada, de receptivo turístico, se for o caso, mas assim que os visitantes dos pontos, dos geossítios de Ponta Grossa, que são maravilhosos e tem muita informação já agregada, o Buraco do Padre, Vila Velha, já tem muita informação disponível, mas o museu oferece um algo a mais para as pessoas que queiram aprender sobre a geodiversidade da região, sobre os pontos notáveis dessa região. Então, eu acho que o fato de Ponta Grossa estar em cima da Escarpa Devoniana, ter uma parte do seu território no embasamento cristalino e uma parte em cima da Bacia do Paraná, torna o município com uma localização maravilhosa para a geologia, para o entendimento de geologia, e a localização do Museu de Ciências Naturais como um portal de entrada para quase todos os pontos turísticos ali. Isso aqui são fotos dessa semana, que foi a Semana Nacional dos Museus, então tivemos visitação contínua, à noite, de dia, teve várias oficinas especializadas,
de paleontologia, arqueologia, minerais, enfim. É o nosso acesso, é o nosso contato com a comunidade. E fechando, então, o assunto, eu deixo só algumas reflexões sobre a evolução do projeto do museu que sofreu nos últimos 2 anos, aí desde a sua abertura. O museu se mostra um espaço inovador na educação e na cultura, e ele tem uma característica de ter surgido depois da pandemia, então ele não está ligado àquela imagem pejorativa do museu cheio de pó e parado no tempo, como disse o jornal aqui, a Folha de São Paulo. Então, está longe de ser alguma coisa estática e parada no tempo. O Museu de Ciências Naturais, ele é, antes de mais nada, uma conquista da universidade pública e gratuita. Nós fazemos pesquisa, ensino e extensão de maneira muito forte, e isso nos diferencia de outras instituições. A perspectiva de curricularização da extensão aponta que vai aumentar muito a visitação do museu, a gente precisa se estruturar para isso. O museu está se constituindo também como um laboratório multiusuário que presta serviço em ciências naturais para o resto da comunidade acadêmica ali. Então, a gente está aberto a muitos usuários, a quem desejar. Dentro da pós-graduação, alguns colegas aqui vão saber da novela que é a gente apresentar resultados no relatório Sucupira. E na nossa pós-graduação aqui em gestão do território, um dos pontos que foi apontado muitas vezes era a falta de uma dimensão social e cultural nas pesquisas. E eu acho que, desde que o museu inaugurou, isso já não é mais um fato. Nós estamos atingindo plenamente a dimensão social e cultural que a UEPG tem como alcançar a comunidade. Que mais? Interface entre ciência, cultura e turismo. Então, isso está se revelando claramente assim, no funcionamento do museu. E sim, gostaria de afirmar com todas as letras que o Museu de Ciências Naturais e a Universidade Estadual de Ponta Grossa são agentes poderosos de desenvolvimento sustentável em Ponta Grossa e região. Aí eu fecho com este gráfico, que foi uma pesquisa de mestrado do Christopher Santos, de 2022, um dos mestrados que saiu pelo museu, em que ele entrevistou professores de todas as áreas que trouxeram grupos no museu. E, assim, esse foi o resultado quanto ao impacto que o museu causa nos ODS da Agenda 2030. Então, 100% dos professores apontaram educação de qualidade. Claro, isso aí era esperado. Mas o que a gente não esperava assim, é que tantos professores apontassem, mais de 50% apontou impactos em proteção da vida na Terra, combate às alterações climáticas, cidades e comunidades sustentáveis, proteção de vida na água, enfim, que todos os objetivos podem ser impactados pelo museu, mas que mais da metade ali foi apontado como muito impactante. Isso, assim, corrobora o que a gente imaginava, que o museu realmente tem esse impacto positivo na educação, na conscientização patrimonial, que é a tônica desse evento. A gente veio para conversar de patrimônio geológico, então, assim, sobre o patrimônio geológico da região, as pessoas que visitaram o museu saíram com uma consciência diferente do quanto vale, do quanto é valioso esse patrimônio para a comunidade, e que a gente acha que está no caminho certo. Eu acho que era este o recado que eu gostaria de deixar aqui. Trabalhar com educação é a possível solução para todos
os problemas que a gente vem se deparando na discussão de patrimônio geológico aí há 2 décadas. Educação talvez seja a única coisa que vai resolver esses problemas. Eu deixo aqui os contatos para a gente, caso os nossos e-books estão disponíveis gratuitamente, o canal do YouTube e o nosso site oficial e os nossos contatos. Muito obrigado, gente. Desculpem aí o horário. Ok, então, gente. Me despeço aqui. Agradeço quem ficou até o final aí no presencial e venham conhecer o Museu de Ciências Naturais da UEPG. Obrigado.